Olá, meu nome é Fernando Luiz, eu tenho 32 anos, sou filho de um vendedor de laranja com uma vendedora de cafezinho. E eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história e como surgiu a escola Masterclass. A Masterclass ela surgiu de uma série de coisas que vocês não vão nem poder imaginar, mas foram coisas bem tristes que aconteceram na minha vida. Para quem não sabe, muitas pessoas não sabem, mas eu sou adotado. E eu fui criado por um casal de idosos, que foi o seu Expedito e a dona Tetê, as pessoas que eu falei no começo. E eu sempre na minha infância, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive vontade de ter uma escola de maquiagem, eu sempre tive vontade de trabalhar com maquiagem. Mas pela questão da cultura, pela questão de coisas, diversas coisas que aconteceram, e eu era muito humilde, minha família era muito humilde, e eu sempre achei muito incapaz de poder exercer a função da maquiagem. Porque na época a área da beleza era uma área ligada a quem tinha poucos estudos. Então quem não terminou os estudos vai ser cabeleireiro, não terminou os estudos vai ser manicure e assim sucessivamente. E na época era ser um trabalho digno, né? Era ser médico, professor, advogado, enfim. E eu queria ser maquiador. E eu passei por uma série de barreiras, uma série de preocupações, porque de toda a minha família eu queria ser maquiador. Então, eu sempre quando eu era criança, né, eu era mais novo, eu maquiava as minhas primas, escondido literalmente atrás da porta. Eu fazia de tudo para poder querer exercer essa função, mas eu não podia. Escutava palavras que me desmotivaram muito, e eu era criança, eu tinha 9 anos, 10 anos de idade. Palavras que, você vai dar desgosto para sua mãe porque você quer ser maquiador, você tem que procurar trabalho de verdade, e até palavras que diziam que era para eu procurar ser homem e procurar trabalho de homem. Agora pensa eu com 9 anos de idade tendo que escutar essas coisas e poder crescer com isso. Foi quando eu comecei a me deparar por diversas situações. E a minha mãe e o meu pai, na época, sempre me apoiaram a exercer essa arte. E eu sempre falava, eu dizia assim, não, eu quero ser maquiador, eu quero viver da arte, eu quero sustentar a minha família com isso. E eu quero mostrar para todas essas pessoas que a gente pode, sim, ser uma referência, ser um profissional, ser, além de tudo, poder viver da arte. E eu lembro-me que quando eu era criança, eu tinha uma TV, aquelas TV bem antigas, que eram os famosos caixotes. E quando chegava em torno de 7 horas, 8 horas, eu ficava assistindo os telejornais. E eu sempre imaginava eu sendo maquiador dessas pessoas. E só que na época o maquiador não era como hoje, uma figura de referência, elegância, requinte. Maquiador era uma coisa bem radical. Então é aquele visual punk, cheio de brincos, unhas grandes, coisas totalmente andrógenas. E eu falava assim, não, eu não quero ser um maquiador assim, eu quero ser um maquiador sinônimo de referência, de elegância, de requinte. Foi quando eu vi pela primeira vez um maquiador chamado Fernando Torquato. E ele estava muito bem vestido de terno, cabelo cortado, barba feita. E eu pensei, não, eu quero ser esse cara. E eu quero trabalhar com TV. Só que eu imaginava pela minha situação, porque eu era um vendedor de laranja, filho de um vendedor de laranja e filho de uma senhora que vendia cafezinho na feira. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia poder um dia trabalhar com TV. Foi quando já estava muito complicada a minha situação financeira, a situação dos meus pais. Eu já estava chegando à adolescência, pré-adolescência, e a gente começa a escutar aquelas cobranças normais de família. Quando você vai começar a procurar um emprego, quando você vai começar a fazer um pré-vestibular, e eu sempre no meu coração queria ser maquiador. Foi quando eu me propus, na época do flogão, apareceu um anúncio, e eu me propus a ser auxiliar de cabeleireiro de uma pessoa. Trabalhei durante um ano, acho que eu tinha em torno de 13 anos, 15 anos de idade na época, trabalhei durante um ano de graça. Eu mesmo levava o meu almoço, pagava a minha passagem e trabalhava de graça para aprender somente a arte, né? Fazer cabelo, enfim. Aí foi quando, a partir desse momento, aprendi diversas coisas. Aprendi coisas que jamais imaginei que eu poderia aprender. Escutei coisas que eu não queria escutar. Porque na época, auxiliar de cabeleireiro era basicamente uma categoria menor do que zelador.
Então eu limpava o chão, pagava conta, pagava café, fazia café e eu era tratado como a ralé, que a gente chama hoje. E eu sempre me questionava no meu coração e eu dizia assim, meu Deus, mas eu não quero isso para minha vida. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas eu não quero ser considerado sempre uma classe inferior do que todo mundo. E eu sempre dizia, nossa, minha família considera o meu trabalho uma classe inferior, as pessoas consideram, todos que eu passo consideram, mas por que só eu não considero isso? E eu não entendia. E por diversas situações que eu passava, uma vez eu estava na balada, na famosa balada, e um amigo meu perguntou se eu não queria tirar as férias dele numa TV. E foi quando estalou assim no meu pensamento, eu falei assim, eu quero. Mas na época eu não tinha curso, eu não tinha prática, eu não tinha nada. Eu tinha aquilo que eu via dentro do salão. E eu fiz o teste, né? E o teste foi altamente contraditório, foi ruim, foi péssimo. E eu voltei daquela emissora de TV totalmente estraçalhado, totalmente destruído por dentro. Foi quando eu deitei na minha cama e eu cheguei para Deus, orei a Deus. E eu falei, né? Eu disse assim, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu não quero viver tentando provar para as pessoas que eu sou bom no que eu faço. Eu não quero viver disso, eu quero ser instrumento de vida, eu quero ser instrumento de cura, eu quero que através dessa arte eu possa fazer me sentir capaz e fazer com que as pessoas se sintam capazes. E eu pedi para Deus fazer algo na minha vida através daquilo. Eu não queria pedir outra coisa, eu queria que Deus me transformasse e fizesse algo daquilo. Foi quando eu comecei a perceber que eu estava passando por um processo de depressão. E eu nem sabia nessa época que existia depressão. Foi quando eu entrei em contato com a emissora e eu pedi mais uma resposta. Na verdade, eu pedi mais uma oportunidade porque a chefe da época falou que eu fui horrível. Eu fui péssimo no meu teste, não era nem para me titular maquiador. E eu cheguei e disse assim, me dê uma oportunidade, por favor. Deixa eu vir aqui no outro dia em horário normal e eu maquio todo mundo, arrumo todo mundo, como se eu estivesse trabalhando normal. Me dê essa oportunidade. Foi quando eu fiz o teste e novamente pela segunda vez e eu passei. A princípio eu estava tirando as férias do meu amigo, ele viajou para São Paulo. E quando estava terminando o período das férias, ele chegou para mim e ele falou, olha, eu não vou mais voltar. E eu conversei com todo mundo aí na emissora e todo mundo gostou de você. E hoje você é o maquiador dessa emissora. Aí começou a passar todo aquele filme na minha cabeça, eu com 9, 10 anos de idade, sentado, olhando aquela TV, desejando ser maquiador de TV. E eu nunca imaginava que um dia eu seria maquiador de TV. Porque eu pensava que ser maquiador de TV era algo que várias pessoas de renome poderiam fazer. Foi quando que a partir desse momento surgiu algo totalmente grandioso na minha família, na minha vida. E eu comecei a trabalhar em diversas emissoras de TV. E a partir desse momento eu comecei a dar aula para outros maquiadores, para eles poderem saber como é que faz uma maquiagem de TV. Foi quando eu estava trabalhando atualmente numa emissora chamada TV Guará. Aí foi quando, dentro dessa emissora TV Guará, na emissora de TV, eu recebi a oportunidade de dar aula em uma instituição. E as coisas foram tão assim, bem assim, fluídas, que tudo que foi surgindo na minha vida foi de uma forma tão assim rápida, mas ao mesmo tempo eu já estava sendo preparada por Deus. Foi quando eu fui dar aula na instituição e eu me deparei com um sistema totalmente mercantilista e mercenário. Então eu me deparava com histórias, eu me deparava com experiências e eu me sentia responsável pelos sonhos dos alunos, eu me sentia responsável pela expectativa dos alunos que eles colocavam em mim. Mas eu não conseguia superar as expectativas dele porque eu trabalhava num local que não me permitia. Só me permitia até um certo ponto, mas não me permitia eu ser livre, eu ter asas para poder voar, para poder mostrar o que eu sabia com tanto amor. Foi quando eu passei por uma certa feita que uma aluna chegou até a mim, ela tinha 32 anos de idade. E ela chegou e disse para mim, ela falou assim, professor, eu fui abusada quando eu tinha 13 anos de idade. E desde então eu criei um bloqueio e eu nunca mais consegui arrumar emprego. E essa é a minha última chance. Eu estou fazendo o curso de maquiagem profissional
porque está sendo a minha saída para o mercado de trabalho. E se eu não conseguir aprender, se eu não conseguir executar a maquiagem, eu vou desistir da vida. E aquele momento veio aquela bomba sobre mim, uma pessoa falando a mim que se ela não conseguisse aprender com o curso de automaquiagem, ela iria desistir da vida. Aí foi quando eu comecei a entender que a partir daquele momento o meu trabalho com maquiagem não era só um trabalho, era um propósito. Foi quando a partir daquele momento eu comecei a entender que tudo que eu tinha passado durante toda a minha vida, desde pequeno, tinha um propósito. Porque aquelas feridas que foram feitas em mim, elas serviram para me curar e para eu ser instrumento para curar outras pessoas. Foi quando o propósito de Deus foi concluído na minha vida. Aí eu entendi que a minha vida, o meu trabalho é um propósito de Deus. Então foi a partir desse momento que eu conheci o Silvio, que hoje é meu amigo, é meu melhor amigo, e foi a pessoa que acreditou em mim quando ninguém acreditava, ele juntamente com meus pais. Foi a pessoa que realmente quero carregar para o resto da minha vida, que hoje é meu sócio, meu melhor amigo, um pai, um irmão. E ele chegou até a mim e disse, né, que Fernando, por que você não abre uma escola? Você é um rapaz muito inteligente, você é didático, você é isso, você é aquilo. E eu imaginei, nossa, mas ninguém me conhece. Ninguém vai querer fazer um curso comigo, ninguém vai querer. Já tem a instituição tal, a instituição B, C. Ninguém vai querer fazer curso comigo. Foi quando nós colocamos em nosso coração e a gente fez verdadeiramente uma obra de fé, uma loucura. A gente procurou sala para alugar e nós não tínhamos nada no nosso bolso, né? Literalmente, não tínhamos R$1 no nosso bolso, a gente procurou sala para alugar. E nós alugamos uma sala e pedimos o prazo de 1 semana. Só que a sala era praticamente uma sala de estar. Como é que nós iríamos funcionar uma escola, digamos, uma sala de estar? Aí foi quando nós conseguimos essa sala e o corretor na época nos deu o prazo de 1 semana. Aí nós, nessa mesma semana, nós conseguimos um contrato para ministrar um curso de aperfeiçoamento numa cidade pequena. E nós usamos todo o dinheiro do cachê para alugar essa sala. As aulas iam começar na segunda-feira, nós fomos comprar o ar-condicionado na sexta. Compramos as mesas e as cadeiras de plástico no sábado e as alunas vieram para o curso. E era algo muito louco porque as alunas pagavam o curso para maquiar em cadeira de plástico. Elas pagavam o curso para ficar numa sala que não tinha um café, não tinha uma água. A gente trazia a água de casa, a gente trazia o café de casa e era muito louco. Foi quando eu comecei a perceber que realmente era ali que Deus queria. Só que a área da beleza, eu sempre falo que a área da beleza não é para quem quer, a área da beleza é para quem tem estômago e é que tem realmente o propósito de vida. Foi quando a gente começou a ter verdadeiramente os problemas, as dificuldades financeiras que qualquer empresa passa. E teve uma época muito difícil da empresa, nós já estávamos em outra sala. Foi quando a gente quis, por uma única vez, desistir da empresa. As contas se acumulando, várias coisas acontecendo. E foi quando eu sentei e eu imaginei, não, essa é a hora de terminar e cada um seguir seu rumo. E eu estava numa aula à tarde e estava inaugurando uma aula. E uma aluna chegou até a mim e ela sempre perguntava o preço dos produtos e eu dava o preço. E ela sempre encerrava. Tem certeza que esse é o valor? Exemplo, eu dizia que uma paleta de sombras era R$10, R$10,50. E ela dizia, tem certeza que é R$10,50, professor? É esse valor mesmo que eu vou pedir para minha mãe e ela vai depositar esse valor, R$10,50. Aí eu dizia, realmente é esse valor, R$10,50. E eu, humanamente, né, que nós somos passíveis de erro de falha, eu cheguei até a falar, a pensar, eu falei assim, nossa, mas que menina canhenga. Porque ela não estava economizando o máximo possível. Foi quando essa aluna chegou um belo dia e nesse dia eu estava totalmente exausto, cansado. Cansado de falta de gratidão, cansado de calúnias, cansado de difamação, porque a área da beleza tem disso. E eu estava querendo desistir porque eu falei assim, nossa, eu fiz tanto para eu chegar onde eu estou hoje
e ter que passar por tudo isso, depois de tudo que eu passei durante a minha infância. E eu sou muito grato pela minha família, porque a minha irmã, que foi minha segunda mãe, minha mãe, meu pai, que sempre acreditaram em mim, mesmo quando eu mesmo não acreditava em mim. E eu tive que me deparar com esse sistema. Dentro mesmo da minha escola, da Master, eu tive que me deparar com esse sistema. E foi quando essa aluna, ela chegou para mim e ela disse assim: professor, eu estou muito feliz de estar fazendo o curso de maquiagem. E eu queria agradecer você por ter tido toda essa paciência de ter passado para mim o detalhe dos produtos, o nome, tudo e quanto. Porque a minha mãe, ela não trabalha, ela não mora aqui em São Luís, ela mora no interior. E ela pagou meu curso com dinheiro de lavar roupa. Ela lava a roupa para as famílias, e esse dinheiro que ela ganha lavando roupa, ela manda para mim, para eu comprar os materiais, e ela mandou esse dinheiro para me inscrever no curso. Aí foi quando naquele momento foi um balde de água fria sobre mim e ao mesmo tempo foi um refrigério. E foi quando mais uma vez eu vi que realmente eu não podia parar. E foi quando realmente, de fato, de uma vez por todas, eu vi que meu trabalho era um propósito. A Masterclass, ela é um propósito de Deus sobre a vida das pessoas. A gente não vê os alunos como uma nota de dinheiro. A gente não vê os alunos como uma pessoa que vai pagar nossas contas. A gente vê cada aluno que vem para cá como uma pessoa que sonha, uma pessoa que busca respostas. Antigamente, eu pedia muito para Deus para eu ser reconhecido, para eu ser famoso, por diversas de todas as coisas que eu passei durante toda a minha vida. Mas hoje eu peço para Deus que Ele cumpra o propósito na minha vida e na vida de outras pessoas. Hoje eu peço que a Master seja instrumento de cura na vida de outras pessoas, e tem sido até hoje. Durante esses 7 anos de escola, durante todo o tempo de escola, nós tivemos situações de alunos que passavam por depressão e se curaram da depressão, com curso de maquiagem, alunos que tiveram ansiedade de tomar 6 remédios por dia, inclusive remédio para dormir, e depois que começou a fazer o curso de maquiagem, elas se curaram, pararam de tomar remédio. E foi quando eu comecei a fluir, e eu comecei a imaginar comecei a lembrar que aquele menino pequeno que passou por tudo aquilo, tão jovem, tão pequeno, tão ingênuo, e hoje se tornou o que é hoje. E hoje em dia a nossa empresa, ela foi titulada como a melhor escola de beleza do estado do Maranhão, com selo, com registro em cartório, algo que jamais poderíamos imaginar. Hoje nós temos uma equipe de instrutores, nós temos uma equipe de assistentes e assessores, pessoas que têm histórias maravilhosas e lindas e propósitos na vida de todos, né? E o mais importante de tudo é que hoje, nós, nesses 7 anos de ensino, nós já formamos mais de 5.000 profissionais. 2.000 maquiadores e, no total, 5.000 profissionais. 5.000 propósitos foram cumpridos, 5.000 sonhos foram realizados, 5.000 respostas de oração foram ditas. E tudo isso tem uma importância. A única coisa que nós temos e que nós vamos deixar é o nosso legado. O que você fez na vida de cada pessoa que passou por você. O que você fez para poder melhorar a autoestima de cada pessoa que passou por você. E o que você fez para, acima de tudo, aquilo ter um propósito na vida de cada pessoa. E esse é o nosso segredo. E se você está aqui, se você passou por aqui, você é um propósito de Deus. Então tudo que Jesus faz jamais será esquecido. E eu tenho certeza absoluta que você, alguma vez na sua vida, você esteve como eu, se sentindo incapaz, se sentindo desmotivado, se sentindo talvez até sem direção. Mas a partir do momento que você vê que a sua vida é um propósito, as coisas elas vão fluir de uma forma tão grandiosa que você não vai poder nem imaginar. E uma coisa é muito certa, nós não temos nada se do céu não for dado. Não adianta nós termos a melhor riqueza do mundo, ter a maior fama, conseguir alcançar o maior e o melhor título de todos, mas se não for com a direção de Deus e se não for com a vontade de Jesus, tudo será inútil. Então, a partir desse momento, foi quando eu comecei a ver
que tudo faz sentido. Muitos de nós não seremos famosos, muitos de nós não seremos bem-sucedidos, mas a riqueza que nós vamos colher e que nós vamos exercer através da vida das pessoas é impagável. Você saber que através do seu trabalho você curou a autoestima de alguém e através do seu trabalho você foi resposta de oração para alguém, isso já é o suficiente. Então, como a gente sempre fala aqui na nossa escola, primeiro vem o propósito, depois o recurso. Então, sinta-se agraciado, sinta-se motivado e sinta-se, acima de tudo, edificado. E agradecemos imensamente por todos vocês que estão aqui conosco, vocês que são de perto e vocês que são de longe. E tenha certeza que a sua vida é um propósito de Deus. E mais uma vez, nunca esqueça, primeiro o propósito e depois vem o recurso.